Padilha, que saudades, homem. Tudo bem? Bom dia, eu também, viu? Mauro? Eu já estou descobrindo um bom café aqui, viu? Primeiro tem um café que não é tão bom, mas a recepção é boa aqui no Palácio do Planalto. Você está convidado para vir aqui quando Pronto. quiser. Combina aqui com a Mari. Mas eu estou fazendo umas prospecções aqui de café e padaria. Tem uma pessoa que procura tudo quanto é padaria aqui em Brasília. Eu ajudo ele, que é o vice-presidente Alckmin aí. Está sempre procurando a padaria aqui. Famoso pelas padarias. De vez em quando a gente se encontra em domingo aí nas padarias aí. Vamos se encontrar por aqui, viu, mano? Vamos marcar e, claro, será uma alegria te visitar. O que eu sei, já estive no Palácio algumas vezes, passei ali pela sua antessala. A gente sabe o que é gabinete de vereador, assim, aquela antessala lotada, fervilhando a sala do Padilha. Assim mesmo. O pessoal fala que eu montei uma UPA 24 horas aqui dentro do Palácio. Do Padilha, 24 horas cheio de gente aqui conversando, recebendo todo mundo, mas é assim. Alegria na sua presença. Quem vai participar dessa conversa junto com o Alexandre Padilha é outra grande... Eu não tenho tanta intimidade com ele, a gente nunca combinou de tomar café, mas já nos encontramos na Câmara algumas vezes. Ele foi líder do governo, agora é vice-líder e é um dos parlamentares de maior expressão na Câmara dos Deputados e Deputadas, e agora é relator do que eu tenho dito. Até vou começar, nós vamos começar a conversa por aí, do que eu acho que é o projeto que mais vai impactar as pessoas pobres desse país, que é o Desenrola. Ele é o relator do Desenrola, deputado Alencar Santana. Esses dois devem ter se cruzado muito em campanha eleitoral lá em São Paulo já. Alencar, bem chegado. Oi, Mauro. Bom dia. É um prazer estar contigo, com todos aí do café. Em especial aqui também ter ao meu lado nosso amigo, colega deputado e ministro Alexandre Padilha. Um abraço. Bom dia, Padilha. Mauro, eu e o Alencar, a gente se cruza muito em campanha em São Paulo e cada vez mais eu vou cruzar com ele em Guarulhos, viu? Pois é. Aí. Guarulhos. Já ajudou muito o Guarulhos quando era ministro da Saúde. Guarulhos, mais ainda, viu? Como deputado, vai ajudar mais. Vai ter prefeito bom em Guarulhos? Vai sim, eu estou trabalhando para um, viu, Mauro? Estou trabalhando para um, viu? Esperamos que o povo assim queira. Estamos trabalhando para. É legal. Tanto o Alencar quanto o Alexandre Padilha são campeões de voto em São Paulo, sistematicamente nas eleições. Eu prometi começar falando do Desenrola, mas antes, Padilha, deixa eu te perguntar, ministro Alexandre Padilha, sobre a questão da... Essa é uma semana especial no Congresso. E aí vou falar sobre isso também com o Alencar Santana, a semana em que você tem reforma tributária, tem a votação do CARF, tem a votação do segundo turno do arcabouço fiscal, e havia a ideia de que a coisa ia passar relativamente suave. Parece que deu uma complicada, os governadores vieram para Brasília, estão fazendo exigência de modificações, tem governador defendendo que fique para a semana que vem. Padilha, dá um cenário para nós de como é que estão as negociações desta semana, que é uma semana crucial, mas num cenário bem diferente, né? Num cenário bem diferente do que foram os momentos críticos lá atrás, já com uma estabilidade, vamos dizer assim, do governo no Congresso, na Câmara dos Deputados, em especial, bem maior do que no passado. Ó, Mauro, primeiro é uma semana, tanto a Câmara e o Senado, de votações importantes, decisivas. Quero, inclusive, agradecer o esforço concentrado que está sendo feito pelos deputados e deputadas na Câmara, pelo Senado. Agradecer ontem a votação no Senado da aprovação dos 2 diretores do Banco Central, tanto o Gabriel Galípolo, ex-vice-ministro da Fazenda, quanto o Ailton, que é o primeiro diretor do Banco Central negro na história do Brasil. Isso vai consolidar, Mauro, aquilo que nós já fizemos, que governo e Congresso Nacional já vem fazendo para criar todo o ambiente no país para uma trajetória descendente dos juros. Certamente, a partir de agosto, o Brasil vai começar a ter uma queda de juros, o próprio mercado já aponta isso. Isso se deve ao trabalho do governo federal e do Congresso Nacional e à expectativa toda da sociedade. Toda vez que tem temas importantes, você tem negociação, isso faz parte da democracia, nós estamos acostumados a isso, viu, Mauro? Mas estou com a expectativa, vamos trabalhar muito. Ontem ficamos em várias reuniões, tanto do CARF, que é uma recomposição importante, é um comitê de combate à sonegação de impostos, é uma luta do ministro Fernando Haddad, é uma luta de todos nós. Então, estamos trabalhando, ver se a gente consegue votar o CARF hoje.
Queremos consolidar a votação do marco fiscal, que é uma regra permanente para combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal no país, um ambiente também positivo. E a reforma tributária é a discussão que sempre vai ter, tanto aqui na Câmara, tem votação na Câmara, depois vai para o Senado. A gente sabe que é um tema que toda vez que você chega no processo de final de votação, né, os setores aparecem. Não é um debate entre governo e oposição, é um debate, às vezes, por questão regional, por algum tema, mas o central, Mauro, é votarmos a reforma tributária, né? Sempre você ajusta qualquer tema, mas o que não dá é para o Brasil continuar com essa verdadeira injustiça tributária. O primeiro passo da reforma tem a ver com os impostos dos bens e consumos. A simplificação desses impostos vai ser muito importante para melhorar o investimento no país, aumentar a geração de emprego, de renda, ser mais justo nos impostos que são cobrados. E depois nós vamos preparar o segundo passo da reforma, que é em função do imposto de renda, em função do patrimônio, para que a gente tenha mais justiça tributária. A gente já começou o ano dando um passo importante, né, que foi aumentar a isenção da faixa do imposto de renda. Esse é um tema, inclusive, que o deputado Alencar, como relator do Desenrola, deve tratar também junto com o projeto que ele está tratando, para que a gente faça com que as famílias, né, a classe média pague menos imposto de renda, tenha maior isenção do imposto de renda, seja mais justo em relação a isso. A gente sabe que a gente deve aprofundar esse debate também numa segunda etapa da reforma tributária. Então, o fundamental é acabar com isso. E é nessas horas que a gente vê, Mauro, quem está disposto a simplificar a vida de quem quer investir, criar emprego no país, a melhorar a justiça tributária, e muitos aqueles que às vezes não estão dispostos a isso. Então, acho que também esse debate separa, né? Acho que tem algumas posições ou de setores econômicos, ou dos governos estaduais, mesmo de prefeitos, que são sugestões normais para melhorar o texto, né? Um texto que a Câmara que vinha construindo, é um calendário da Câmara dos Deputados, e tem algumas pessoas que de fato não querem, alguns setores que não querem melhorar a situação tributária do país. Então, nessa hora também se divide, se separa. Lógico, a nossa prioridade, inclusive no calendário, é votar primeiro o CARF, né, esse Comitê de Combate à Sonegação, consolidar a votação do marco fiscal, concluir a votação do Programa de Aquisição de Alimentos, que o relator é o Guilherme Boulos, deputado do seu primeiro mandato, já tendo um papel muito importante, e vamos trabalhar para ver se até o final da semana vota na Câmara a reforma tributária, sabendo que depois ela vai ter um debate no Senado. Se a gente concluir tudo isso, a gente vai ter concluído todas as prioridades estabelecidas pelo governo no primeiro semestre, Mauro, mostrando que o presidente Lula já reconstrói o ambiente econômico, institucional no país, recuperação dos programas sociais, todas aprovadas no Congresso Nacional. Essa semana nós tivemos a sanção de um projeto de lei tão importante, que foi o projeto de lei da igualdade salarial das mulheres, né? Conquista do presidente Lula, aprovado no Congresso Nacional, relatora Tereza Leitão no Senado, relatora Jaqueline na Câmara dos Deputados, né? Sempre com negociação, Mauro, com muito café aqui, né? Com muita discussão, acolhendo críticas de forma, quando tem que acolher críticas, compreendendo a composição do Congresso Nacional. Por isso é importante, estava ouvindo aqui o pastor Henrique, né? A importância da participação da sociedade, da mobilização popular, dos temas estarem na sociedade, né? Mas conseguindo aprovar aquilo que é prioritário para o governo e para o país. Olha, já que você falou de tomar um café, vou te levar aí para você também, Alencar. Fizemos propaganda hoje. Agora tem, aqui no Fórum Café, tem um café da Fórum, café 100%. Caramba! O negócio já esclareço, não vai ter fazenda não, tá? Um amigo dele lá que está produzindo, mas está aí. Antes de passar para o Alencar, só uma pergunta, Padilha. Quero falar do Desenrola agora. Na tua projeção, vota tudo essa semana ou você acha que não vai dar tempo? Vai ter a votação da reforma tributária na semana que vem? Não, nós vamos trabalhar. A Câmara estabeleceu o calendário. Quem estabeleceu esse calendário foi a Câmara dos Deputados, o próprio presidente da Câmara, na reunião com todos os líderes da base da oposição no domingo à noite. Nós vamos trabalhar para... O governo está aqui para apoiar que a Câmara possa cumprir o calendário que ela estabeleceu, que a gente possa concluir as votações. Lógico que na prioridade do calendário é o CARF primeiro, marco fiscal, programa de aquisição de alimentos, mas que a gente possa, como a Câmara estabeleceu o calendário, votar a reforma tributária. Nós estamos aqui para apoiar a Câmara dos Deputados a concluir esse passo importante da reforma tributária, que vai ajudar a gerar emprego,
renda no país, investimento, facilitar a vida do pequeno, do médio, do empresário que quer ampliar emprego no nosso país e também ser uma estrutura mais justa, né? A reforma tributária reduz impostos para a cesta básica, criam impostos, né? Cria uma forma de você taxar atividades nocivas à saúde, atividades nocivas ao meio ambiente, né? Então, o que a gente chama de impostos seletivos, cria uma estrutura mais justa no país, cria um fundo de compensação regional para apoiar os estados, né? De você retribuir estados e municípios na compensação, ajudando o desenvolvimento regional. Um documento importante, a Câmara que estabeleceu esse calendário, nós vamos apoiar o calendário da Câmara, vamos trabalhar para isso. Alencar, vou te falar. Hoje eu tenho uma vida financeira modesta, simples, mas organizada. Mas já houve momentos na minha vida em que eu vivi enfiado no cheque especial e em dívidas com bancos. Eu quero te dizer, foram momentos desesperadores na minha vida, desesperadores. Você passa o dia inteiro pensando na sua dívida, você não consegue fazer frente aos juros, a dívida cada mês aumenta, é um negócio realmente desesperador. É claro que antes da questão da dívida tem a questão da fome, né? A fome é uma urgência absoluta. Mas essa questão das dívidas talvez seja um dos dramas mais cruciais dos pobres do país. E por isso que eu tenho dito, o Desenrola é o projeto, talvez um dos mais populares do governo Lula. O que é esse Desenrola e como é que você está pensando em trabalhar o relatório do Desenrola? É isso aí, Mauro. O governo Lula veio para desenrolar a vida do povo, né? Fazer com que as coisas possam fluir na sua plenitude, né? Seja tudo aquilo que está acontecendo no país, o ministro Padilha aqui falou de diversos temas que já foram aprovados e que serão em breve aqui na Câmara, e digo que o Padilha trabalha muito aí para desenrolar também as coisas que envolvem a Câmara. Desenrola aqui, ó. Desenrola. A UPA do Padilha desenrola. Mas é isso, Mauro, você colocou bem, quando você está devendo, está no nome sujo, uma situação delicada financeira, é quase como se não tivesse uma vida plena, né? Porque você quer fazer uma operação comercial, uma operação financeira, uma operação econômica, você não consegue, está impedido, você fica preocupado, procurando meios de resolver essa situação, e muitas pessoas se sentindo ali nessa situação até como impotentes, frágeis, menores, enfim, cada pessoa tem um sentimento, uma reação diferente. Então, é um momento muito ruim. E muitos brasileiros e brasileiras, devido às crises, os problemas econômicos dos últimos anos, o desemprego, uma inflação que corroeu também o salário de muita gente, acabou se enrolando, devendo, está preso numa bola de neve ali do cartão de crédito, no boleto bancário, no financiamento X, e o governo veio para permitir que esse programa novo do governo do presidente Lula, né, em sintonia totalmente com aquilo que ele falou na campanha, de reconstruir o Brasil, mas ao mesmo tempo ter avanços. Então, a pessoa que tem uma dívida até 5 mil, com o nome sujo, negativado até dia 31/12 de 2022, e que ganha até 2 salários mínimos, ela vai poder renegociar essa dívida com juros bem menor, muito mais baixo do que os juros praticados no mercado, sendo que, primeiramente, esse credor, uma grande rede varejista, um banco, enfim, ele vai ter que entrar para o sistema, para o Desenrola, dando desconto. Ele não tinha uma previsão de receber esse dinheiro, agora ele tem a possibilidade, vai ter a garantia financeira por parte do governo. Então, a expectativa, e a gente pede aos credores que assim possam se habilitar para isso, dê um desconto bom, né? Porque agora ele vai receber. Então, a pessoa vai ter um desconto e vai renegociar com juros a menor. Então, vai ser uma grande medida e teremos ali outras coisas, né, na medida que estamos trabalhando no relatório. Como o ministro Padilha disse, estamos trabalhando para incluir a redução do imposto de renda, que o presidente Lula também mandou uma outra medida provisória, também nesse mesmo texto, para que a gente desenrole tudo isso e permita que o Brasil tenha um novo momento. Eu vou ter que dispensar daqui a pouquinho o ministro Alexandre Padilha. O Daniel Miyagi, lá do Japão, fala: muitas pessoas de classe média e pobres têm depressão e até tentam suicídio porque não tem como pagar suas dívidas. É honra, né? Peraí, tem um eco aqui. Acho que é.
Tá aqui, era lá no Padilha. Então vamos continuar a conversa com o Alencar sobre essa questão do desenrola. Acho que tem coisas bem importantes, muita gente já perguntando aqui questões sobre o desenrola. Mas eu já sei que o Padilha tem que sair daqui a pouquinho para ir lá para Alvorada, né? Então é assim, Padilha com o Lula agora, e já vi na agenda, todo dia eu mostro aqui, Padilha, a agenda do Lula. A gente abre o café mostrando a agenda do dia do Lula, e sempre tem Padilha na agenda, quando ele está em Brasília, né? Então você começa o dia com o Lula e vai terminar o dia 6 da tarde com uma audiência essa da agenda. E aí, duas questões para você para encerrar. Uma mole, outra não tão mole. A primeira é: o que você achou de conquistar para o seu time um tal de... Estou rindo aqui porque o Alexandre Padilha está fazendo foto e gravando a nossa conversa ali no celular dele. Conheço, o cara, a figura das redes. Que você... Primeira pergunta, essa mole. O que você achou de ter contratado para o seu time na articulação política um tal de Luiz Inácio Lula da Silva? Porque você estava lá meio sozinho na articulação política. E aí, mais recentemente, o Lula resolveu voltar a uma rotina que ele tinha nos 2 primeiros governos e entrar na articulação política. Reforçou o time ou não? E primeira pergunta. A segunda pergunta, aí, como eu te falei, é uma pergunta, já tenho tratado desse assunto aqui, que é a questão do Lira. Né? A questão do Lira. A gente tem registrado aqui, são as denúncias contra Arthur Lira em relação a diversos aspectos da sua atividade parlamentar. Agora, essa coisa lá dele com o assessor dele, Luciano Cavalcante, é planilha, é dinheiro para cá, dinheiro para lá, um negócio realmente que incomoda as pessoas. Vamos lembrar que o Lira sempre mostra a foto aqui na eleição passada, ele lá fazendo apoio ao Bolsonaro. E agora, essa semana, o governo está liberando 600 milhões em emendas para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados em especial, e desses 600 milhões, Alagoas, que tem apenas 1,5% da população, está levando mais de 100 milhões, quase 20%. Então, essa relação com o Arthur Lira, Padilha, eu sinto que é algo que incomoda as pessoas. Então, como é que se equaciona a relação, como é que você vê esta relação, que não é uma relação simples, uma relação complexa, com um personagem tão estranho, para dizer o mínimo, como o Arthur Lira? Então, primeiro, começa com o fácil. Se esse centroavante que você contratou para o seu time aí de articulador está jogando bem ou não, se está ajudando o time. E segundo, essa questão da relação com o Arthur Lira. Ô Mauro, primeiro que o presidente Lula não é um centroavante, o presidente Lula é o Pelé. É o Pelé que joga em todas as posições, o melhor quadro da política, a maior liderança política. Ele sempre teve na articulação política, viu, Mauro? É que faz de uma forma que às vezes o pessoal, não à toa, todo dia a gente conversa com ele, começa com ele de manhã cedo, ouve as suas orientações, suas diretrizes, debate com ele, discute os pontos. O presidente Lula faz questão, por exemplo, de envolver os parlamentares, mesmo na sua agenda internacional, na agenda nacional, quando vai para um estado, os parlamentares vão junto, né? E o Pelé, entre campo, é acionado sempre em momentos muito importantes. Eu acho que tem uma contribuição fundamental. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a sua segunda pergunta, viu, Mauro? Nós temos plena convicção de que a gente está construindo um novo modelo da relação de governabilidade entre Congresso Nacional, governo executivo, judiciário e sociedade. Certamente ele não vai ser igual foi no primeiro e segundo governo do presidente Lula, porque você tinha uma realidade muito diferente ali, da estrutura dos partidos, do papel dos partidos mesmo no Congresso Nacional. Você tinha situações diferentes, mas também não vai ser igual o que foi no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem uma verdadeira terceirização dessa coordenação política, da ação política, da pauta política. Então nós estamos construindo um novo modelo, né? Um modelo que tem que envolver também a sociedade, como foi dito aqui, envolve o judiciário, uma nova relação com o judiciário, diferente do que o Bolsonaro tinha, né? E uma relação de respeito com o Congresso Nacional, sabe, Mauro? A gente tem que ter uma relação de respeito com o Congresso Nacional, com o presidente das duas casas, com as lideranças. Nós temos conseguido aprovar absolutamente tudo que era prioritário do governo, tudo. A recuperação de todos os programas sociais. Quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, precisou de ser aprovado lá no Congresso Nacional, mais médicos, novo Bolsa Família, programa de aquisição de alimentos, né, reajuste de recursos dos servidores federais, tudo isso foi aprovado lá no Congresso Nacional, né, um novo recurso para a micro e pequena empresa.
uma nova taxa de referência para o BNDES. O BNDES vai começar a fazer empréstimo a juros mais baixos para projetos de inovação, né? O carro popular, tudo isso teve que ser aprovado no Congresso Nacional. Estamos conseguindo aprovar tudo que foi decisivo. O projeto da igualdade salarial das mulheres, uma luta de anos, de décadas, né? Ter conseguido aprovar em tempo absolutamente recorde. Então, tem uma relação de muito respeito sempre. Uma outra coisa, Mauro, não é porque o recurso vai para Alagoas que tem a ver com um deputado só, mesmo com o presidente da Câmara, né? O Alagoas tem outras lideranças políticas, tem um governo do estado, tem uma prefeitura, né? É um estado que precisa de apoio na área da saúde, né? A saúde começou a empenhar, não são emendas, são recursos de programação do Ministério da Saúde, começou a fazer os empenhos, ela começa a fazer os empenhos daquilo que chegou primeiro, tudo, à medida que vão chegando, o total é de 3 bilhões de reais, né? Essa análise foi feita em cima de 600 milhões iniciais, tem mais 2,4 bi, certamente na medida que vai chegando, né, de outros lugares, o Ministério vai concluindo a sua análise, vai também de outros recursos também. Porque senão a gente também começa a construir uma certa visão de que tudo tem a ver com um personagem ou com outro personagem, né? Não necessariamente isso. Eu acho que em relação às denúncias, né, você tem que manter o funcionamento das instituições. No governo do presidente Lula, a Polícia Federal não vai perseguir ninguém, mas vai ter autonomia para trabalhar. Não vai perseguir ninguém, mas também não vai proteger ninguém, né? Não vai ter atitude de perseguir, né? O presidente Lula faz questão sempre em relação não só à Polícia Federal, mas todas as instituições, que ela cumpra o papel constitucional, né? Sem fazer espetáculos, sem perseguição. Não vamos utilizar a estrutura institucional do governo para fazer aquilo que, infelizmente, o presidente anterior fez, que era utilizar instrumentos para perseguir seus adversários, né? Ou para proteger os seus apaniguados. Isso não vai ter no governo do presidente Lula, não vai ter com o ministro Flávio Dino. As instituições têm que fazer apuração, né? Tem que apurar até o final, mas também a gente não, na nossa opinião, não pode também isso contaminar, né, o mundo político, né? A gente sabe disso, a gente já sofreu muito com essa situação, né, Mauro? Então, queria reforçar isso. E a gente sabe, vai ser o tempo todo, Mauro, um exercício permanente de construção de um novo modelo dessa relação, seja com o Congresso Nacional, seja com os governadores e prefeitos. Nós estamos sentindo agora um debate da reforma tributária, né? Seja com a sociedade. A gente recriou aqui o conselhão aqui no Ministério das Relações Institucionais. Segunda teve uma reunião ótima da instalação da Câmara de Desenvolvimento Econômico, onde ali mais de 130 conselheiros se posicionaram a favor da redução de juros, todos os segmentos se posicionando, empresários, gente do setor financeiro, gente representando os trabalhadores, todo mundo se posicionando em relação à importância da redução de juros no país. Então, é assim que a gente vai reconstruindo um certo ambiente. A gente sabe que vai ser um ambiente o tempo todo com muita mediação, muita discussão, às vezes com críticas, né, com necessidade de negociação sobre texto, mas isso que é o bom da democracia também, né, Mauro? É a gente saber que a gente apostou, lutamos tanto para a gente recuperar a democracia no país. A vitória do presidente Lula foi uma vitória da democracia. Essa vitória salvou a democracia no país. Estava falando com o pastor Henrique, que faz parte da CPMI, dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A gente vai descobrir cada vez mais evidências que mostram que tinha um golpe armado nesse país. Foi a nossa vitória que impediu esse golpe, viu, Mauro? Então, estou aqui sempre à disposição. Queridos, vamos combinar o café. Eu vou ter que sair daqui, porque, de fato, tem que ir lá no Alvorada conversar com o presidente Lula para conversar sobre o dia. Vai lá, vai lá. Obrigado, Padilha. Obrigado mesmo, viu? Vou bater na sua porta lá, aí no Palácio. Abração.